Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite, assim como a gente faz toda virada de mês. Então, a gente está entrando agora no mês de agosto, está sendo feito o pagamento do mês de julho para o produtor do leite, referente ao leite captado no mês de junho. E mais uma vez a gente vê aumento nos preços no campo, mas quem vai detalhar um pouquinho mais para a gente a respeito da composição desses preços, o que está motivando essa alta de preços e o que a gente pode ver então no curto prazo é o Andrés Padilha, que é então analista de mercado do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Andrés. Boa tarde, Letícia. Obrigado. Andrés, a gente tem aqui os dados do CPEA a respeito da média Brasil, referente então ao pagamento de julho, sendo então esse pagamento relativo ao leite captado ao mês de junho. E esse preço, essa média, né, paga ao produtor, chegou a R$ 3,19 o litro. Esse preço expressivo, né, se a gente for olhar perante a outros meses, né, por exemplo, em comparação ao ano passado, é um valor assim nominalmente alto, mas isso significa que o produtor está tendo algum tipo de respiro, algum tipo de margem? Sim, Letícia, a gente acredita que nesse patamar de preços o produtor já está com uma margem boa faz alguns meses já, né? Há uns 2, 3 meses. Então, reflete uma situação bem mais confortável para o produtor de leite. Certo. E soma-se a isso a questão dos custos de produção, né? A gente tem visto muito para as proteínas animais de uma maneira geral, né? Tanto a comparação, né, do preço de venda da proteína pelo produtor e o custo de produção. A gente tem agora uma janela, né, por causa da entrada do milho safrinha, o milho tendo um arrefecimento nos preços, não uma baixa tão significativa assim, mas um certo respiro, né, para o produtor. Isso contribui para que esse produtor ele tenha então essa margem um pouquinho mais folgada, como você comentou? Sim, com certeza, né? Lembrando que o custo da ração é praticamente o custo principal para o produtor de leite, então essas quedas nos grãos elas ajudam com certeza, né? E mas tendo esses preços nominais recorde que a gente está tendo do leite, o produtor está numa situação bem mais confortável agora. E Andrés, o que está pesando mais nessa alta dos preços? Tem essa composição dos custos de produção que, claro, precisa ser repassada, mas como que está a questão da captação, a questão dessa oferta de produto? Bom, eu acho que o que a gente teve em 2022 foi que a curva de oferta se deslocou muito para baixo, né? Então a gente teve uma queda muito expressiva aí na produção no campo, né? Lembrando que a pesquisa trimestral do IBGE mostrou uma queda de 10% em volume no primeiro trimestre. Foi uma queda recorde, então o mercado realmente não estava em equilíbrio, né? Então os preços tiveram que subir bastante, mesmo numa situação de demanda ainda retraída, a população sentindo os efeitos da inflação, a oferta nesses patamares tão baixos precisava de um preço mais alto para começar a reagir, e de fato é o que a gente acredita que está acontecendo já, né? Então os preços eles vêm subindo aí fortemente nos últimos meses e refletindo uma situação muito apertada entre oferta e demanda, que já começa a encontrar um equilíbrio. E de fato a gente entende que o pico dos preços no campo foi ali entre a primeira e segunda semana de julho, e eles já estão mostrando uma retração. E Andrés, quando a gente fala, né, em equilíbrio entre oferta e demanda, muito se falou, inclusive na mídia convencional, né, se explorou muito esse assunto do preço do leite na gôndola, né, em alguns lugares o leite UHT chegando a 8, 9, 10 reais o litro. Existe alguma movimentação contrária, então, de recuo nessa demanda, de recuo do consumidor, justamente por esses altos preços, ainda que o leite seja um alimento praticamente básico na mesa do consumidor? Sim, com certeza. A gente sabe que as vendas no primeiro trimestre não foram boas, né? Teve alguma retração no consumo. Esse aumento de auxílio, de subsídios, deve trazer algum equilíbrio também. Ajudou a queda nos preços dos combustíveis aí nas últimas semanas, já trazem algum alívio para o
o consumidor, mas de fato é uma situação difícil, né? Se a gente compara a renda real e os salários em termos reais, comparado com 1 ou 2 anos atrás, a gente vê que o consumidor brasileiro está com menos renda, né, em termos reais. Então, mesmo o leite fluido, que é um alimento básico, quando o consumidor enfrenta esses preços de R$ 8 ou mais por litro, aí acaba tendo que fazer algumas escolhas. Então, de fato, é difícil ver isso, mas o consumidor tem que ajustar seu consumo a uma realidade de renda menor. E aí esse consumidor, né, principalmente a maioria, né, que é o consumidor que está mais descapitalizado e que compra esses produtos mais básicos, ele tem que fazer escolhas, ok, entendemos isso. E aí, como que fica o lado da indústria, né? A indústria, ela tem que disputar o leite ali no mercado spot, com essa diminuição na captação também acaba subindo o preço. E aí, que tipo de escolha que a indústria faz, Andrés, já que então tem essa alta nos preços dos produtos mais básicos ali na gôndola para o consumidor, a indústria ela acaba direcionando a produção para qual tipo de produto? Se mantém no básico ou acaba olhando para os produtos de maior valor agregado, já que quem tem dinheiro, né, para fazer a aquisição desses produtos de maior valor agregado não está passando aperto, segue comprando normalmente? Bom, assim, o começo do ano foi bem desafiador para a indústria, né? Mas a partir de março, eles começaram a conseguir repassar os preços para os produtos finais. Então, acredito que a grande maioria dos produtos conseguiram recuperar uma rentabilidade adequada, vamos falar assim, para a indústria. Claro que cada empresa tem que avaliar suas linhas de produto e enxergar aonde consegue um retorno maior, dado o custo da matéria-prima, né? Isso vai depender de cada empresa, mas o que a gente vê é que nos últimos meses a indústria conseguiu de fato repassar o preço e por isso tivemos esses aumentos não só no leite UHT, mas também nos queijos, leite em pó, leite condensado, etc. Então houve um repasse dos preços e a indústria também conseguiu recompor as margens aí nos últimos meses. E aí, pensando então um pouquinho para frente, Andrés, a gente está no mês de agosto, geralmente um tempo mais seco, né? Apesar de que aqui no interior de São Paulo, na sexta-feira, teve uma certa chuva aqui, mas de maneira muito pontual. Mas o que a gente consegue observar aí para os próximos meses, né? Ou para esse mês de agosto, né, que vai ser pago referente à captação do mês de julho. Esse leite vai continuar minguando a captação e esse preço subindo ou não? O que a gente pode esperar? Bom, eu acho que o próximo dado do CP ainda vai mostrar uma elevação, né, dado que está mostrando o mês anterior, então ainda poderia mostrar uma elevação, mas já o próximo mês de setembro vai mostrar uma queda expressiva, né? A gente sabe que, de fato, os preços do spot do leite estão caindo, o preço no campo está caindo. A gente tem uma entrada de leite bastante importante do sul do país agora em julho e agosto, né? Que é a safra do sul. Então vai ter um volume maior e aí já a partir do terceiro trimestre também começa a aumentar sazonalmente a produção no centro-oeste e no sudeste, né, à medida que se aproxima o verão. Então, assim, ainda é um cenário de produção crescendo pouco, mas recuperando parte da tendência de queda que tivemos no começo do ano. Então, vai ter mais leite, isso significa preços estão caindo já, após uma alta muito forte aí até a primeira, segunda semana de julho. E sazonalmente é natural esperar essa queda agora no segundo semestre. Certo, Andrés. E em relação ao consumo, como que a gente deve ver? Agora a gente tem os auxílios sendo liberados, né? Como que a gente pode enxergar as perspectivas do lado do consumidor? Sim, acreditamos que é um cenário mais favorável nesse segundo semestre comparado com o primeiro semestre, né? Então a gente tem uma inflação que ainda está muito elevada, mas já começa a dar alguns sinais de alívio, principalmente essa parte dos combustíveis já está ajudando. Auxílio emergencial sendo pago também num patamar maior ajuda as famílias, desemprego caindo, né? A gente viu um dado aí para o último mês bastante favorável, então é um cenário assim de uma recuperação leve no consumo, diria eu. Mas ainda estamos num cenário difícil, né? Porque
a renda real caiu bastante, então demora para ter uma recuperação. Mas, de fato, somos mais otimistas para o consumo no segundo semestre no Brasil. Certo. Andrés, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Andrés Padilha, que é analista de mercado do Rabobank, nos trazendo, então, uma visão de como que ficou o mercado do leite nesse mês de julho, que está sendo pago, então, agora ao produtor, referente ao leite captado em junho. Segundo ele, mais um mês de aumento, isso também casando com dados do CPEA, que trazem aí na média Brasil um valor de R$ 3,19 o litro, um aumento de 24,7% referente ao pagamento de julho do ano passado. E se a gente olhar então a evolução desde janeiro desse ano até o mês de julho, um aumento de 42,7%. Segundo o Andrés, existe sim uma certa margem para o produtor, até porque houve um certo arrefecimento nos custos de produção e há esse aumento, né? Houve esse pico principalmente no começo do mês de julho. Mas, de acordo com ele, o pagamento de setembro referente ao leite captado em agosto já deve vir com um viés de queda. Isso porque já temos a entrada, então, chegando da safra de leite das bacias da região sul do país, que deve entrar agora principalmente no mês de agosto, e isso deve contribuir para baixar os preços. E em relação ao consumo do leite, esse segundo semestre, segundo ele, deve ser um pouco menos desafiador do que o primeiro. Isso porque a gente tem a diminuição um pouco dos combustíveis, que isso também estava afetando bastante a população, o auxílio emergencial, que está sendo disponibilizado no valor de R$ 600, e também o desemprego que vem diminuindo, que vem caindo. Então, isso pode auxiliar o consumidor, né, a ter um pouco mais de capital na hora de fazer as suas compras. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.